Oiê, começando mais um programa em parceria com o site Depois dos 15. E se você tá vendo a gente no site, se inscreve aqui no meu canal, que é o CBM. E se você tá no meu canal, se inscreve no canal da Bruna Vieira, aqui, que é o Depois dos 15. Hoje vocês pediram e é claro que eu vou fazer cookies. Eu vou começar batendo 200 gramas de manteiga sem sal. 200 gramas é o pacotinho inteiro, então você não precisa se preocupar. Junto com a manteiga eu vou colocar meia xícara de açúcar cristal e 3/4 de xícara de açúcar mascavo. O açúcar mascavo é que vai dar toda aquela molosidade que a gente quer no meiozinho do nosso cookie. Molosidade? É, aquela malemolência. Malemolência. E aí agora eu vou acrescentar 2 ovos bem grandes. 2 colheres de sopa de extrato de baunilha, 1 colher de chá de sal e um pouquinho de noz moscada só para saborizar a massa. Se você não quiser usar, não precisa, não vai interferir na massa afinal. E aí é só bater tudo de novo. Lembrando que se você não tiver uma batedeira, isso não é um problema. Você pode fazer tudo isso com um pouquinho de paciência, um fouet ou um garfo. E aí, para terminar, eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, meia colher de chá de bicarbonato de sódio e 1 colher de chá de suco de limão, que é para neutralizar o gosto do bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato tem um gosto um pouco metálico e o limão ajuda a neutralizar. E quando tudo se misturar, tá pronto. Não precisa ficar mexendo a massa um monte, porque ela vai desenvolver glúten e a gente não quer um biscoito elástico, a gente quer um biscoito crocante nas bordas. E para finalizar, eu acrescento 1 xícara de chá de gotinhas de chocolate. Se você não tiver gotinha de chocolate, você pode pegar uma barra de chocolate, picar bem pequenininho e misturar na sua massa. E eu separo algumas gotinhas para colocar por cima para ficar mais bonito ainda. E aí eu vou te dar 2 opções de como fazer os seus cookies. A primeira, que é a mais comum, é aquela que eu pego 1 colher de sopa da massa e daí eu vou colocar numa forma com papel manteiga para levar para assar. Sempre que você for fazer assim, coloque pelo menos uns 3 dedos de distância entre uma bolinha e outra, porque elas espalham um monte e você pode ficar com aqueles cookies gigantes ou um monte de cookie grudado um no outro, assim, e daí não vai ser legal. E a segunda opção, que é a que eu mais gosto, é fazer em forminha de cupcake, que daí eles ficam todos do mesmo tamanho, ficam um pouco menores, mas ficam todos iguais. E aí eu vou levar meus cookies pro congelador por 20 minutos e depois assar por 12 minutos em forno pré-aquecido a 180 graus. Isso é muito importante, porque esses 12 minutos são cruciais para você ter um cookies molhadinho no meio, macio, e em volta ele tá crocante. Se você deixa menos, ele vai ficar todo molengo, e se você deixa mais, ele vai ficar bem crocante. E aí depende do que você gosta. Enquanto isso, eu vou te ensinar a fazer um presente muito legal para você dar para seus amigos. Well, fancy that. Os cookies saem do forno ainda bem molinhos, então é preciso que você sempre tire com uma espátula e coloque numa grade para eles secarem. Aí conforme eles esfriam, eles ficam um pouco mais crocantes. Agora, por exemplo, esse cookie que eu fiz que é mais alto, que é na forminha, você tem que assar um pouco mais do que 12 minutos para ele ficar um pouquinho mais crocante, senão ele fica bem macio, como se fosse um bolinho quase, porque a massa é muito alta. Ou colocar bem menos, tipo meia colher de sopa, que daí é o ideal. Agora, já esse daqui, que é aquele grandão e bonito de lanchonete e tudo mais,
Ele pode não ser tão perfeitinho de tamanho, mas o que dá a graça de tudo é que ele é extremamente perfeito em sabor e crocância. E sinceramente o que é mais legal é que ele fica um pouco maior e cada um de um jeito, e isso que dá uma certa personalidade para ele. Espero que você tenha gostado também do pote que eu fiz de presente para você dar para os seus amigos, e não esquece de colocar atrás todos os ingredientes que faltam e, claro, mandar ele vir aqui ver esse vídeo para saber como fazer. Já sabe, não esquece de sugerir a receita aqui embaixo, porque a receita mais votada ou a receita que eu e a Bruna mais gostarmos vai estar aqui na semana que vem. Tchau!